Após o funeral do meu filho, meus pais cochicharam. Agora, ela pode usar o dinheiro do bebê no casamento da irmã. E eu usaria esse dinheiro em algo que deixou minha irmã pálida. O som da terra úmida caindo sobre a madeira me fez estremecer. Cada pá de terra era um golpe no meu peito, um som surdo que ecoava o vazio que se instalara em mim. Meu marido, Marcos, me segurava com força, seu corpo tremendo junto ao meu, mas eu mal conseguia sentir seu toque. O mundo todo parecia distante, abafado por uma névoa de dor e incredulidade. Estávamos ali, de pé, diante de um buraco na terra que engolia o menor caixão branco que eu já vira. O caixão do meu filho. Foi nesse momento, quando achei que meu coração não poderia se quebrar em mais pedaços, que ouvi o sussurro. Veio de trás de mim, baixo, mas cortante como vidro quebrado. Agora ela pode usar o dinheiro do bebê no casamento da irmã. A voz era inconfundível. Era a voz da minha mãe. Por um segundo, o mundo parou. O som da terra, o choro contido dos poucos amigos presentes, o vento frio que arrepiava minha pele. Tudo desapareceu. Virei a cabeça lentamente, apenas o suficiente para enxergar. Minha mãe estava ao lado da minha irmã, Clara, e no rosto de Clara, por um brevíssimo instante, vi a sombra de um sorriso. Não era um sorriso de felicidade, mas um de alívio, de possibilidade. Um sorriso que me apunhalou mais fundo do que a própria morte do meu filho. Minha mente voltou no tempo, para alguns meses antes, para a mais pura felicidade que já senti. Eu me lembro do dia em que o teste de gravidez deu positivo. Depois de quase 2 anos de tentativas, de exames e de uma ansiedade que corroía minhas noites, aquelas 2 listras cor-de-rosa foram como um milagre. Marcos me levantou no ar, rodopiando pela nossa pequena sala, e nós choramos de alegria. Era o nosso sonho se tornando realidade. Desde o início, soubemos que seria uma gravidez de risco. A médica foi clara, mas otimista. Vamos precisar de cuidado redobrado, Amélia. Repouso, acompanhamento semanal, mas vai dar tudo certo. E eu segui, cada recomendação à risca. Cada dia era uma pequena vitória. Eu conversava com a minha barriga, cantava para o meu menino, que decidimos chamar de Davi. Eu imaginava seu rosto, a cor dos seus olhos, o som da sua risada. A felicidade era tão grande, tão palpável, que eu queria dar a ele o mundo. Foi quando tive a ideia da conta poupança. Marcos, eu disse uma noite, vamos abrir uma conta para o Davi, para os estudos, para uma viagem, para o que ele quiser fazer quando crescer. Marcos adorou a ideia. No dia seguinte, fomos ao banco. Depositamos uma quantia considerável, todo o dinheiro que vínhamos economizando. Cada vez que olhava o extrato, eu não via números. Via o futuro do meu filho. Via sua formatura, seu primeiro carro, a entrada da sua casa. Era uma conta de esperança. A família toda sabia da conta. Minha mãe comentou que era um exagero, que criança nem precisa de tanto. Minha irmã, Clara, que estava noiva e planejando um casamento gigantesco, brincou. Se sobrar um troco, pode me ajudar com a festa, maninha. Na época, eu ri. Era uma piada de mau gosto, mas eu estava feliz demais para me importar. O parto chegou antes do esperado. Foi um turbilhão de médicos, enfermeiras e equipamentos que eu não entendia. Quando Davi nasceu, não ouvi o choro que tanto esperei. Levaram-no às pressas, um ser tão pequeno e frágil, direto para a UTI. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Eu e Marcos nos revezávamos ao lado daquela incubadora, segurando sua mãozinha minúscula através de uma abertura. Eu sussurrava em seu ouvido o quanto o amava, o quanto éramos gratos por ele ter chegado. Ele era perfeito. Tinha os olhos do pai e o formato do meu nariz. Por 3 dias, ele lutou. E nós lutamos com ele. Mas seu corpinho não aguentou. A dor de voltar para casa com os braços vazios é indescritível. O quarto do bebê, que montamos com tanto amor, se tornou um mausoléu.
cada brinquedo, cada roupinha, era uma faca no meu coração. E agora, no funeral, no momento mais sombrio da minha existência, a minha própria família via a morte do meu filho não como uma tragédia, mas como uma oportunidade financeira. O sorriso da minha irmã, aquilo não saía da minha cabeça. Enquanto o coveiro dava as últimas pás de terra, eu senti algo mudar dentro de mim. A dor avassaladora ainda estava lá, mas por baixo dela, uma semente gelada de raiva começou a brotar. Eles não estavam de luto pelo meu filho, estavam de olho no dinheiro dele, no futuro que ele nunca teria. Marcos me abraçou mais forte, sentindo meu corpo enrijecer. Vamos para casa, meu amor. Ele sussurrou no meu ouvido. Eu assenti, incapaz de falar. Dei uma última olhada para o pequeno monte de terra que agora cobria todos os meus sonhos. Depois, olhei para minha mãe e minha irmã. Elas conversavam baixo, já planejando, eu tinha certeza. Naquele cemitério, eu não enterrei apenas o meu filho. Enterrei também a imagem que eu tinha da minha própria família. E algo me dizia que, daquela terra fria e remexida, não nasceria perdão. As semanas que se seguiram ao funeral foram um borrão de pijama, choro e silêncio. A casa, antes cheia de expectativas, agora parecia grande demais, oca. O quarto de Davi continuava de porta fechada. Eu não tinha coragem de entrar, e Marcos respeitava meu espaço, sofrendo em sua própria mudez. Às vezes, no meio da noite, eu acordava e o encontrava sentado na poltrona da sala, apenas olhando para o nada. A dor era uma terceira pessoa morando conosco, uma presença constante e sufocante. Minha família, no entanto, parecia acreditar que o luto tinha um prazo de validade, e que esse prazo já havia vencido. A primeira a agir foi minha mãe. Ela apareceu na minha porta com uma travessa de lasanha, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Entrou, arrumou a cozinha, falou do tempo. E então, enquanto eu mexia o café na xícara sem vontade alguma de bebê-lo, ela começou. Filha, a vida precisa seguir em frente, disse ela com uma delicadeza ensaiada. Você é jovem. Precisa encontrar uma nova alegria. E sabe, a sua irmã, o casamento tem sido uma fonte de tanta alegria para nós nesse momento tão difícil. Eu apenas a encarei, sentindo o gelo se formar no meu estômago. Eu estava pensando, ela continuou, sem conseguir me olhar nos olhos. Aquele dinheiro, pense nele como uma forma de transformar uma dor em felicidade. Ajudar sua irmã a ter o dia dos sonhos dela. Seria um gesto tão bonito. Não, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mãe, por favor, não vamos falar sobre isso. O dinheiro era do Davi. Mas, querida, ele não está aqui. Eu a cortei. Mas o dinheiro ainda é dele. É a memória dele. Fim de assunto. Minha mãe suspirou, um suspiro de mártir, como se eu estivesse sendo terrivelmente egoísta. Ela foi embora pouco depois, deixando a lasanha e um clima pesado para trás. Aquela foi apenas a primeira investida. A partir daí, a pressão se tornou uma campanha organizada. Clara começou a me ligar todos os dias. No início, eram apenas reclamações veladas sobre os custos do casamento. Nossa, o buffet que eu queria é o dobro do que eu imaginava. O fotógrafo dos sonhos é um absurdo. Vou ter que pegar um bem mais simples. Eu ouvia em silêncio, dando respostas monossilábicas. Então, ela se tornou mais direta. Amélia, a mamãe me disse que você não quer ajudar. Eu não entendo. É pela gente, pela família. Você não quer me ver feliz? Clara, a minha felicidade acabou de ser enterrada. Você pode, por favor, ter um pouco de respeito? É exatamente por isso. Usar o dinheiro para algo feliz seria uma forma de honrá-lo. Transformar a tragédia em algo bom. A lógica dela era tão perversa, tão distorcida, que me deixava sem ar. Como a morte do meu filho poderia ser honrada pagando por uma festa? Marcos, ao ouvir minhas conversas, ficava furioso.
Não atenda mais, Amélia. Deixa que eu falo com elas. Ele dizia, o maxilar travado de raiva. Elas perderam completamente a noção. A gota d'água veio em um domingo, durante um almoço de família para o qual fomos praticamente arrastados. Meu pai, que até então tinha se mantido em silêncio, resolveu entrar na briga, usando o argumento da lógica. Amélia, seja prática, ele disse, cortando o bife no prato. É uma quantia significativa parada no banco. Sua irmã precisa, você não. É simples assim. Não há por que ser tão sentimental com isso. Sentimental? A palavra explodiu de mim. Sentimental? Pai, estamos falando do meu filho, não de um investimento que deu errado. É a mesma coisa. Clara interveio, a voz esganiçada. Foi uma perda. E agora temos que lidar com as consequências e usar os recursos que temos da melhor forma. Eu me levantei da mesa, tremendo. Eu não posso acreditar que estou ouvindo isso. Marcos se levantou comigo, colocando a mão nas minhas costas. Chega, nós vamos embora. Mas Clara não tinha terminado. Ela me seguiu até a porta, o rosto vermelho de frustração. Ela me via não como uma irmã de luto, mas como um obstáculo para o seu casamento perfeito. Eu não vou embora sem uma resposta, Amélia, ela gritou. Você já tem a sua resposta. É não, não e não. Você não vai tocar em 1 centavo do dinheiro do meu filho. Acabou, Clara. E então, ela disse. A frase que mudou tudo. A frase que queimou o que restava da minha dor e a transformou em algo afiado e perigoso. Ela me olhou, os olhos apertados, a boca torcida em puro desdém, e disse com uma calma cruel. Eu não entendo por que você está fazendo tanto drama. Eu sei que é triste, mas ele viveu só 3 dias. Não deu nem tempo de você se apegar de verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu parei de tremer. As lágrimas que ameaçavam cair secaram instantaneamente. Uma clareza fria e aterrorizante tomou conta de mim. Eu olhei para a mulher na minha frente, a minha irmã, e não a reconheci. Vi apenas um monstro egoísta, incapaz de sentir a menor fagulha de empatia. Ela estava errada. Eu me apeguei a cada respiração difícil dele na incubadora. Apeguei-me ao jeito como sua mãozinha se fechava no meu dedo. Apeguei-me aos sonhos que tive para ele durante 9 meses. Eu me apeguei em cada um dos segundos daqueles 3 dias. E naquele instante, eu soube. A tristeza deu lugar a outra coisa. Algo frio, afiado e terrivelmente claro. Ela achava que eu não tinha tido tempo para me apegar? Ah, eu mostraria a ela a força do meu apego. Ela queria o dinheiro do meu filho para o seu dia feliz? Ela não fazia ideia do que eu era capaz de fazer para proteger a memória dele. Virei as costas sem dizer mais uma palavra e saí, com Marcos logo atrás. O luto ainda estava lá, mas agora ele tinha um propósito. A guerra não tinha sido declarada por mim, mas eu, com certeza, iria terminá-la. Os meses seguintes àquela briga terrível foram de um silêncio glacial. Eu cortei o contato. Ignorei as ligações da minha mãe e as mensagens esporádicas de Clara, que variavam entre falsas desculpas e novas reclamações sobre o casamento. Adotei uma estratégia de sobrevivência. Tornei-me uma fortaleza. Por fora, eu estava calma, funcional. Voltei a trabalhar, saía para jantar com Marcos, retomava uma rotina. Minha família, à distância, deve ter interpretado meu silêncio como uma birra de luto que logo passaria. Mal sabiam eles que o silêncio não era vazio, mas sim um campo fértil onde a semente da raiva, plantada por Clara, estava criando raízes profundas. E então, em uma manhã cinzenta de terça-feira, algo inesperado aconteceu. Uma onda de enjoo me pegou de surpresa. Depois, um cansaço que eu não sentia há muito tempo. Com o coração martelando na garganta e as mãos trêmulas, fiz um teste de farmácia. E lá estavam, as 2 listras cor-de-rosa. Grávida. O choro que veio não foi de pura alegria como da primeira vez. Era uma mistura complexa de felicidade avassaladora e um medo paralisante. Mostrei o teste para Marcos quando ele chegou em casa. Ele ficou pálido, depois sorriu,
e então me abraçou com uma força que quase me quebrou. Nós vamos conseguir, Amélia. Ele sussurrou no meu cabelo. Desta vez vai ser diferente. Nós vamos conseguir. Aquela noite, deitada na cama, com a mão sobre a minha barriga ainda lisa, senti uma nova onda de determinação. Não era apenas por mim agora. Era por essa nova vida. Era por Davi. A lembrança do meu primeiro filho não me trazia apenas dor, mas também uma fúria protetora. Eu não permitiria que a toxicidade da minha família sequer tocasse a aura desta nova criança. Foi quando o plano começou a se formar, peça por peça. A inspiração final veio em um envelope de cor creme que chegou pelo correio. O convite oficial do casamento de Clara. Era luxuoso, cheio de arabescos dourados. E lá estava a data, destacada em uma caligrafia elegante, o dia que ela chamava de o mais feliz da sua vida. Olhei para o convite e, ao lado, na tela do meu notebook, estava a página aberta da conta de Davi. De repente, tudo ficou claro. Era hora de juntar o útil ao agradável. No dia seguinte, liguei para Clara. Usei a voz mais doce e contrita que consegui produzir. Oi, Clara, sou eu. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Amélia? Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem, eu disse. Na verdade, eu queria te pedir desculpas. Eu sei que tenho estado distante. O luto me deixou difícil, mas você é minha irmã e eu quero estar feliz por você. De verdade. Pude quase ouvir o ego dela inflando através da linha. Ah, Amélia, eu sabia que você ia entender. Fico tão feliz. Eu sei que é tarde, continuei. Mas eu queria a lista de convidados, a completa. Eu e Marcos queríamos mandar um presente de casamento apropriado para todos, para mostrar que não guardamos rancor. A isca foi engolida sem a menor hesitação. Claro, que gesto lindo! Vou te mandar por e-mail agora mesmo. Todos vão ficar tão felizes em saber que você está melhor. 1 hora depois, a lista estava na minha caixa de entrada. Nomes e endereços de tios, primos, amigos da família, colegas de trabalho dos meus pais, o exército de Clara. E agora, era meu também. Meu próximo passo foi a pesquisa. Passei dias procurando o lugar perfeito. Clara ia se casar em um salão de festas bonito, mas comum. Eu encontrei algo melhor. Um espaço de eventos em uma cobertura no centro da cidade, com paredes de vidro e uma vista panorâmica espetacular. Era moderno, exclusivo e caro. Usei o cartão de débito da conta de Davi para pagar o sinal. Ao fazer a transferência, não senti culpa. Senti justiça. Eu não estava gastando o dinheiro dele. Estava reinvestindo. Reinvestindo em vida, em celebração, em um futuro que ele não pôde ter, mas que seu irmão ou irmã teria. Com a data e o local garantidos, o mesmo dia do casamento dela, claro, contratei os melhores, fornecedores, um buffet renomado, um barman premiado, um DJ conhecido. Cada detalhe foi planejado para ser impecável. Por fim, as minhas próprias invitações. Criei um convite minimalista e elegante, em papel de alta gramatura. Dizia apenas: a vida é feita de ciclos, de fins e de recomeços. Eu e Marcos gostaríamos de convidá-lo para uma celebração da vida, um momento para brindarmos a um novo capítulo. Cheio de esperança e alegria. Sua presença é essencial para nós. Um anúncio muito especial será feito na noite. Nenhuma menção à gravidez. Apenas mistério e a promessa de algo grandioso. Enviei os convites para cada nome da lista de Clara, com 1 semana de antecedência. O suficiente para que todos recebessem, mas tarde demais para que a fofoca se espalhasse de volta para a minha irmã, que estaria na correria, final dos seus preparativos. Enquanto Clara postava fotos da prova do vestido e reclamava do estresse da organização nas redes sociais, eu agia nas sombras, em silêncio. Marcos era meu cúmplice e meu maior apoiador. Eles cavaram a própria cova, meu amor. Ele me disse uma noite, enquanto guardávamos os envelopes. Você só está entregando as pás. Com tudo pronto, uma calma sobrenatural tomou conta de mim.
Eu olhei para o calendário na parede da cozinha. No mesmo dia, 2 eventos circulados: o casamento de Clara e a minha celebração da vida. Ela queria o dinheiro do meu filho para o seu dia feliz. Mal sabia ela que o dinheiro dele não compraria a felicidade dela, mas sim a minha, e a ruína da dela. As cartas estavam na mesa. O palco estava montado. Eu só precisava esperar o dia do espetáculo. O dia chegou com um céu azul e límpido, um contraste irônico com o dia cinzento do funeral. Enquanto eu me arrumava, não senti nervosismo, nem ansiedade. Senti uma serenidade profunda, uma certeza inabalável. Escolhi um vestido azul marinho que abraçava a minha barriga de quase 5 meses, já visível e redonda. Era a minha armadura e o meu troféu. Marcos me olhava com uma mistura de amor e admiração. "Você está pronta?" Ele perguntou, ajeitando meu cabelo. "Eu nasci pronta para hoje", respondi com um sorriso. Chegamos ao local da festa antes de todos. A cobertura era deslumbrante. O sol do fim de tarde entrava pelas paredes de vidro, banhando o salão em uma luz dourada. A música ambiente era suave, as mesas estavam postas com uma elegância que superava em muito qualquer coisa que minha irmã pudesse ter sonhado. Aos poucos, os convidados começaram a chegar. E a confusão em seus rostos era deliciosa de se ver. Tios que deveriam estar na igreja, primos que se arrumaram para o casamento de Clara, amigos da família que olhavam uns para os outros perplexos. "Amélia, o que é isso? O casamento da Clara não é hoje?" perguntou uma tia com os olhos arregalados. "É sim, tia", respondi com um sorriso radiante. Mas eu e Marcos tínhamos nosso próprio motivo para celebrar. Fico feliz que pôde vir. A festa encheu rapidamente. A comida era fantástica, a bebida fluía e a música animava. A curiosidade inicial deu lugar a um clima genuíno de alegria. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo, mas o ambiente era tão contagiante que eles se deixaram levar. Meu pai e minha mãe não apareceram, obviamente. Estavam no casamento da outra filha. O casamento que, a essa altura, devia estar assustadoramente vazio. No auge da festa, quando o sol se pôs e as luzes da cidade se acenderam, criando um tapete de diamantes lá embaixo, Marcos e eu subimos em um pequeno palco. O burburinho cessou. Todos os olhos se voltaram para nós. "Boa noite a todos", comecei, minha voz clara e firme no microfone. Sei que muitos de vocês devem estar se perguntando por quê foram convidados para essa festa hoje. A verdade é que nos últimos meses, minha vida passou por um fim, o mais doloroso dos fins. Vi olhares de compaixão na plateia. Eu perdi meu filho, Davi, e com ele perdi minha alegria. Para honrar a breve vida dele, criei um fundo, uma poupança para um futuro que ele nunca teria. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Recentemente me vi diante de uma escolha. Poderia deixar esse dinheiro guardado como uma lembrança da dor, ou poderia usá-lo para celebrar a vida. E é por isso que chamei cada um de vocês aqui, para celebrar a vida. Respirei fundo e coloquei a mão sobre a minha barriga. Eu e Marcos vamos ter um bebê. A explosão de aplausos e vivas foi tão alta que acho que pôde ser ouvida a quarteirões de distância. As pessoas se levantaram, sorrindo, algumas com lágrimas nos olhos. Era alegria pura, genuína. "Então, quero propor um brinde", continuei, erguendo minha taça de água com gás. "Um brinde a Davi, que me deu forças, e a este novo começo que estamos celebrando hoje, com as pessoas que realmente importam. Obrigada por estarem aqui." Foi nesse exato momento, em meio à celebração, que meu celular tocou. O nome Clara brilhava na tela. Afastei-me para um canto, mais silencioso, e atendi. "O que você fez?" Ela não disse oi. O grito era histérico, rasgado por soluços. "O que você fez, Amélia? Não veio quase ninguém. A igreja está vazia. Você estragou o meu casamento." Eu ouvi seu desespero, seu choro, e não senti nada.
apenas um vazio frio. Eu estraguei? Respondi com uma calma mortal. Clara, o que eu fiz hoje não chega nem perto da crueldade que você teve, quando o meu filho morreu. Do que você está falando? Ela soluçou. Estou falando de você sorrindo no funeral dele. Estou falando de você me dizendo que eu não tive tempo de me apegar. Você queria o dinheiro do meu bebê morto para a sua festa, não é? Pois bem, eu o usei. Usei cada centavo para celebrar a vida que está crescendo dentro de mim. Uma vida que, diferente de você, eu não comemorei que outra se apagasse para poder existir. Ela ficou em silêncio, apenas o som de sua respiração ofegante. A diferença entre nós, minha querida irmã, finalizei, é que meu filho nascerá cercado do amor de todas essas pessoas que estão aqui comigo agora. Já o seu casamento nasceu de um túmulo. Aproveite a sua festa. Desliguei antes que ela pudesse responder. Voltei para os meus convidados, para o meu marido e para a minha celebração. O peso que eu carregava há meses havia desaparecido. Os meses seguintes foram de paz. Nunca mais falei com Clara ou com meus pais. Eles tentaram, mas eu construí um muro que a culpa falsa deles não conseguia escalar. 4 meses depois, em um hospital claro e silencioso, eu dei à luz. Um menino. Forte, saudável e chorando a plenos pulmões. Quando a enfermeira o colocou nos meus braços, a dor antiga que morava no meu peito finalmente se desfez. Olhei para o rostinho dele, tão pequeno e perfeito, e chorei. Mas desta vez, as lágrimas eram de pura e absoluta felicidade. Meu novo começo estava ali, em meus braços, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia infinito.